Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre a Escola Bíblica Dominical. Estamos em mais uma Escola Bíblica Online e temos hoje aqui o privilégio de ter nosso pastor, que será quem nos trará essa valiosa lição. Estaremos tratando da última lição desse trimestre. Falaremos sobre o livro do profeta Malaquias. Eu já quero introduzir essa nossa lição trazendo uma pergunta para o nosso pastor, para que ele assim faça uso da palavra. Estamos aqui, pastor, concluindo mais um trimestre, né, do ano de 2023, o penúltimo, e já abordamos vários profetas, né, do Antigo Testamento, profetas menores, e teve muita coisa boa que passou, que rolou, e eu sei que tem muita coisa boa também para ser falado aqui. O senhor está com a oportunidade de fechar com chave de ouro, falando sobre o último livro profético do Antigo Testamento, que é Malaquias. Ele possui só 4 capítulos, 55 versículos. Isso faz dele o sexto menor do Antigo Testamento, mas tem uma profundidade muito grande, né? É um livro aí que tem muita coisa boa para ser extraído. Eu deixo a palavra com o senhor para falar sobre o cenário, mais sobre o profeta Malaquias. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Satisfação enorme estar aqui encerrando esse terceiro trimestre, né? E como foi dito aqui pelo presbítero Guilherme, foi estudado os profetas menores, muitas lições, muito conteúdo. Na verdade que são abordagens panorâmicas, porque não dá para aprofundar, não é? Em uma única abordagem todo o conteúdo do livro. É mais para trazer uma ideia geral, bem panorâmica mesmo. E antes de entrarmos na lição e atender aqui a introdução feita por você, Guilherme, eu quero louvar a Deus pela oportunidade, pela equipe de mídia dessa igreja, que tem feito esse trabalho tão maravilhoso, tão abrangente, então que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre cada um que vem, que prepara o material, que sai de casa e que dedica, né? Não é só quem ensina e quem transmite aqui, mas quem está aqui por trás das telas trabalhando. Eu rogo as mais ricas bênçãos da parte de Deus sobre a vida de vocês e dos nossos ouvintes, porque não haveria razão de gravarmos isso aqui e transmitir esse conteúdo se não tivesse ninguém do outro lado. Então você é a causa maior e principal desse projeto e desse investimento da igreja, tá bom? Pois bem, é a última lição do trimestre, terceiro trimestre, e o tema, como os demais, né, cada um com a sua devida relevância, é o livro do profeta Malaquias. E já no tema diz que um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Meu Deus do céu, né? Só o título já é pavoroso. Um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Então é importante a gente refletir sobre isso. Bom, o profeta Malaquias, e aqui eu quero quebrar uma visão distorcida, Guilherme, que muita gente tem de achar que a lei é coisa do passado, de achar que o Antigo Testamento não tem nada a ver com a igreja, de gente que só lê o Novo Testamento, e quando muito no Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, né? Na verdade, a Bíblia toda é para o povo de Deus todo, né? O Antigo Testamento ele é a introdução do Novo Testamento, e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, né? Então não teria sentido o Novo Testamento se nós não conhecêssemos o Antigo. Então, na verdade, da parte de Deus, é um livro só, dividido em 2 capítulos, um da antiga aliança judaica, outro da aliança em Cristo Jesus, mas eles se completam. Então o que nós vamos falar aqui se aplicou a Israel enquanto nação no tempo em que viveram, mas também se aplicam devidamente à igreja, não é? Observadas as devidas proporções aqui do conteúdo. Bom, Malaquias tem uma questão aqui crítica nesse livro, que é se Malaquias é um nome do profeta ou se Malaquias é um título do profeta. Então essa é uma questão que arrastou bastante tempo
e a gente quer fazer essa introdução, porque nós acreditamos, e os teólogos evangélicos enfim, a Assembleia de Deus, que Malaquias é o nome do profeta. Agora, não é uma questão simples, porque Malaquias significa meu mensageiro, né? E a Septuaginta, que foi aquela tradução, primeira tradução do hebraico para o grego, em torno do ano 250 a.C., eles traduziram Malak, que é hebraico, como meu anjo. Seria o anjo do Senhor, né? Meu mensageiro. E o mensageiro eles traduziram por angelos, anjo, meu anjo, que o anjo é o mensageiro. Então não era um personagem Malaquias, mas era alguém que era mensageiro de Deus, sendo o nome dele anônimo. Mas a gente acredita que é Malaquias. Agora, a grande questão é que no capítulo 3, diz assim: eis que eu envio meu anjo, Malaquias. Eis que eu envio Malaquias, meu anjo, e que vai preparar o caminho, o anjo do concerto. Então, há ao longo do texto a repetição da mesma palavra, mas que não se refere ao personagem, ao escritor, digamos, mas a um anjo mensageiro, né? Então, por conta dessas coincidências, muitos acreditam. Bom, a gente acredita que Malaquias é o nome do profeta, agora o que importa é o conteúdo do livro, né? O conteúdo é maravilhoso, como o Guilherme disse, são 4 capítulos e a gente tem muitas lições e verdades a serem extraídas aqui, Guilherme. Então, assim, introdutoriamente, eu diria isso. E um pouco mais, porque se nós não situarmos o profeta no tempo dele, a gente não vai compreender a mensagem, né? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os 3 últimos profetas, é muito fácil, os 3 últimos livros do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são pós-cativeiro na Babilônia. Então, nós estamos aqui num período em que a Pérsia era o Império Mundial, né? Eles tinham vencido os babilônios, os caldeus, o povo já tinha voltado 70 anos depois de cativeiro, e estima-se que aqui no tempo de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, já tinha se passado um século, 100 anos, desde que eles voltaram, reedificaram o templo, as muralhas, né? Então era bastante tempo, né? Aquele avivamento ocasionado por Esdras na palavra, né? por Zorobabel reedificando o templo, Joel, que foi nessa época, aquele avivamento de Neemias reedificando o muro e protegendo o povo, ele caiu no esquecimento. Então o povo estava frio, o trâmite religioso, o sacrifício, o altar, o sacerdote, as festas religiosas eram observadas, mas como o próprio tema diz aqui, a prática religiosa vazia e sem vida. Então é esse contexto aqui que nós temos o livro do profeta Malaquias, né? É importante situar isso daqui. O Talmud, ele é o livro da tradição oral, e aí é até paradoxal, porque se é tradição oral, tinha que continuar oral, mas por conta das mudanças e variações, o judeu ele escreveu a tradição oral. Eles acreditam que a Bíblia era a tradição escrita, era a lei, né? O Antigo Testamento, mas haviam muitas orientações que Deus havia dado para eles, que ficou ainda transmitida na forma oral. E chegou um tempo que eles entenderam que tinha que escrever isso. E aí surge o Talmud, né? A tradição oral dos judeus que foi escrita. E no Talmud reza que depois de Ageu, Zacarias e Malaquias é o último, o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de Israel. O Talmud diz isso, né? E o povo ficou ainda ali padecendo, logo depois veio o Império Grego, os Macabeus e uma série de guerras, mas houve um silêncio profético, né? Desde Malaquias até João Batista, não tem-se o registro de uma voz profética que falou em nome de Deus. O próprio Talmud registra isso. E esse período
cerca de 400 anos antes de Cristo até João Batista, é conhecido como o silêncio profético, né? O silêncio de Deus. Eu não acredito que Deus não tenha falado nesse tempo. Óbvio que ele falou com alguém, mas o meu entendimento é que não há relato escrito, né, como os demais. Então Malaquias ele encerra o cânon do Antigo Testamento, é o último dos profetas, e depois só vai recomeçar com João Batista, e o primeiro registro é Marcos, né, que foi o primeiro escritor aqui, conforme a tradição dos evangelhos. O evangelho segundo Marcos, ao que tudo indica, é o mais antigo. Então é importante fazer essas considerações para a gente situar o livro e o profeta no tempo e também no espaço. Eu não sei se você quer fazer aí uma inserção, uma contribuição, Guilherme, fique muito à vontade, você tem muito a corroborar. Só quero destacar aqui também o que o senhor disse, pastor. Alguns livros do Antigo Testamento eles não estão aqui para a gente acompanhar de forma cronológica. Correto. Mas aqui Malaquias se encontra. Né? Sim, sim. Embora ele não seja o último profeta, né? Mas o escrito dele... Né? Correto. João Batista a gente sabe que foi, mas escrito profético, ele está aqui bem em ordem cronológica. Outra coisa curiosa, a Bíblia judaica, o último livro não é Malaquias, é Crônicas. Primeiro e segundo Crônicas. Porque Crônicas são livros escritos depois do cativeiro. E é interessante porque Crônicas conta as mesmas histórias de primeiro e segundo reis, só que acrescenta algumas informações a mais. Então, na Septuaginta, que colocou essa ordem, pegou Crônicas e colocou lá próximo de primeiro, segundo reis, Samuel por ali, que é onde se situa realmente, mas na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, né, do judeu, o último livro é Crônicas, e não tem primeiro e segundo, Crônicas, é um livro só, né? Só a título de informação mesmo. Show de bola. E a gente estava dando uma estudada aqui, revisando esse livro, e é interessante que até o comentarista da lição ele coloca isso aqui, né? O problema que estava atingindo aqui os judeus não era aquele problema recorrente lá atrás, da idolatria, né? Não era exatamente a idolatria, mas sim realmente esse vazio de religião, né? Uma religião fria, uma religião sem verdade, sem vida e desatenta aos princípios de Deus. Nós temos aqui como segundo ponto da lição, e algo também que para quem lê o livro de Malaquias chama muita atenção, Deus se colocando aqui como quem está sendo desonrado, né? Não valorizado pelo povo. E eu passo para o senhor citar aqui os passos, né, principais aqui que o povo cometeu, que causou essa sensação e realmente fizeram com que Deus estivesse desonrado no meio deles. Bom, o profeta Malaquias ele tem um estilo muito próprio e quem vai ler o livro é importante que saiba essa metodologia literária do profeta, porque o Espírito Santo o inspira, diferente de todos os demais livros, a fazer uma mensagem até relativamente assim, equiparada a um método filosófico socrático, porque Sócrates ele não dava resposta para ninguém, ele fazia perguntas e deixava a própria pessoa ir procurando a resposta, né? Malaquias ele tem uma abordagem interessante, porque ele faz primeiro uma afirmação, depois ele faz uma pergunta, Deus, né, fazendo uma pergunta como se fosse o povo questionando aquela situação, e aí ele dá a resposta, né? Então o livro, na verdade, é como se fosse um diálogo entre o povo perguntando, questionando as coisas para Deus, e Deus dando a devida resposta, né? Já começa logo no versículo 2, e no versículo 1, o livro começa com o peso da palavra de Deus, né? A palavra peso quer dizer sentença, profecia, advertência. Então já mostra que é uma palavra de juízo, né? Peso, é alguma coisa que vem e vai trazer ali uma punição, né? É um oráculo, mas é um oráculo que de alguma maneira vai implicar em juízo. E no versículo 2 começa esse processo, só para a gente ter uma ideia aqui. Deus faz uma afirmação: eu vos amei, diz o Senhor. Ponto. Eu amei vocês, né?
Mas aí vem a pergunta, mas vós dizeis, em que nos amaste? Como que o Senhor nos amou? E aqui essa pergunta é interessante, porque nessa época, as nações em volta estavam prosperando, se tornando mais poderosas do que a própria Israel, e o povo questionava, mas nós somos o povo de Deus, e esse é um ponto que o livro questiona e que é muito complicado para o crente, né? A prosperidade do ímpio e a dificuldade financeira do justo, o problema de saúde do justo, isso aqui afligiu todo mundo, desde Asaf, né? Problema, dilema do mal. Por que a gente sofre, né? Nós não somos servos de Deus. Então o povo começou a questionar, Deus não nos ama, como que Deus nos ama? E aí Deus vai falar, eu amei vocês. Ele afirma isso, eu amo vocês, mas o povo não conseguia entender esse amor de Deus. E aí Deus vai explicar, e isso aqui é surpreendente isso daqui, porque Deus fala assim, olha, não foi Esaú irmão de Jacó? Aliás, irmão primogênito, diz o Senhor, todavia, amei Jacó e aborreci Esaú. Isso aqui assim, é muito profundo, por quê? O verbo traduzido aborreci aqui é odiei. É muito forte isso. Deus fala que ele não simpatizou, ele odiou Esaú e amou Jacó. E aí a pergunta é, em que Jacó era melhor do que Esaú? Nada. É graça. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, o meu amor por vocês não está no tanto de riqueza que você acumula, está no fato de que eu te escolhi, eu te elegi, você é meu povo na terra, né? Só que o povo, e aí eu trago uma contextualização muito necessária, porque infelizmente muitos neo-evangelhos têm entrado nessa direção, que o fato de serem amados por Deus, eleitos por Deus, escolhido por Deus, ter o nome no livro da vida, ser templo do Espírito Santo, ter salvação eterna, não é suficiente para entender que é amado por Deus. Ele quer algo aqui. E é isso que Deus está dizendo, não, você não entendeu, eu te amo, né? Eu morri no seu lugar, e não são coisas que vão mostrar que eu te amo. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, esse livro, ele transcorre desse jeito, e Deus ele vai explicando primeiro o que ama, e depois ele mostra, e aí a gente vem no tema da lição aqui, que é interessante, que é a questão do culto, que é uma profanação do nome de Deus. Já imaginou que coisa tremenda? No capítulo 1 aqui, Deus vai falar com eles aqui, olha, o filho honra o pai, e se eu sou pai, cadê a minha honra, né? Está logo aqui no versículo 6. E aí o povo vai falar assim, ora Deus, em que nós desprezamos o seu nome? Aí Deus traz uma responsabilidade muito grande, amados irmãos, para o altar, para os sacerdotes. Porque Deus diz aqui que a culpa do povo estar frio é porque os sacerdotes desprezaram a lei do Senhor. Não ensinavam a lei de Deus do jeito que ela deveria ser. Olha o tanto que isso aqui é assustador. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso. A mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animais cegos, e a lei dizia que o animal tinha que ser o melhor do rebanho, né? Tinha que ser o primogênito, não podia ser qualquer um, mas o povo trazia animal cego e falava, não, isso não faz mal. Oferecia um animal coxo, enfermo, e diziam, isso não faz mal. E aí o Espírito Santo coloca aqui uma questão interessante. Versículo 8. Ora, apresente esse animal, esse sacrifício, ao seu governador, ao príncipe. Será que ele vai agradar de ti? Né? Dá isso para o seu líder, dá isso para o governante, para o príncipe. Será que ele vai aceitar a sua pessoa por conta desse presente? Agora, vocês trazem isso para mim. Então, o culto que era oferecido para Deus era um culto com as sobras. Era um culto sem temor, era um culto sem reverência.
E aí o versículo 9 fala: agora suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. O tempo todo, os profetas, não só Malaquias, está chamando o povo ao arrependimento, né? E fala: aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Por acaso o governador vai aceitar vocês por um presente ruim? O versículo 10, e isso aqui é terrível, porque fala que Deus rejeita o culto, que é um culto de qualquer maneira. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Ora, Deus havia dito para Moisés que o fogo do altar não podia apagar nunca. O fogo permanecerá aceso sobre o altar. É problema do sacerdote manter o fogo no altar. Agora Deus vem falar, olha isso aqui, meus irmãos. Há também quem há entre vós, ou seja, eu queria que houvesse alguém entre vós que fechasse a porta, que não acendesse o fogo do altar. Eu não tenho prazer em vós. Meu Deus. Antes do culto, meus irmãos, antes do meu sacrifício, do meu louvor, da minha oferta, Deus tem que ter prazer em nós. Foi assim com Abel. Foi assim com Caim, né? Agradou-se Deus de Abel e do seu sacrifício. Não agradou Deus de Caim e do seu sacrifício. Então, mais do que a sua oferta, mais do que a sua música, mais do que a sua presença e a minha presença, Deus, na verdade, ele quer ter prazer em nós. E ele diz aqui, algo no versículo 11, que os judeus, que era povo da aliança, que não estava mais adorando como devia, seria melhor se acabasse com o culto. Deus rejeita o culto, mas no 11, Deus abre a porta para a graça, e já no Antigo Testamento, naturalmente, ele fala que ele teria adoradores em todas as nações do mundo. Do nascer do sol ao pôr do sol, o meu nome é grande, ou será grande entre as nações. Essa referência que o senhor fala, ela era atual nesses dias ou é um dito profético que haveria de se cumprir? Eu acredito que elas são ambas as coisas, irmão Guilherme. Ela é tanto realidade nos dias do profeta, por mais que aqui está projetando no futuro, mas eu tenho assim, o meu entendimento de que a graça de Deus não estava só circunscrita à nação de Israel e que havia pessoa salva fora da nação de Israel. E a minha base nesse pensamento é o fator Melquisedeque. Melquisedeque é contemporâneo de Abraão, e Abraão chega nele, pede bênção, devolve o dízimo, se ajoelha para receber uma oração de alguém que não era nem descendente dele, né? Então, já havia gente de Deus na terra. Um outro elemento, Balaão. O povo vem peregrinando no Êxodo, mas lá em determinado lugar tinha Balaão. É verdade que ele corrompe, mas ele falava com Deus e Deus ouvia, e Deus respondia. Então, Balaão era um tipo de alguém alcançado pela graça de Deus fora da nação de Israel, né? E sem contar que muitas pessoas vinham e se convertiam ao judaísmo. Então, eu acredito que a graça de Deus, ela sempre alcançou as pessoas, né? E principalmente profético, porque depois de Cristo, com a descida do Espírito Santo, o evangelho foi para todas as nações, né? Então, eu acredito nas duas colocações. É verdade que a gente, quando examina alguns livros da Bíblia, inclusive os profetas menores, há alguns versículos, alguns acontecimentos que marcam, né? A gente, quando se refere a esses livros, tem esses episódios, esses versículos, como sendo o cerne de todo o livro, de todo o contexto. E bem, na verdade, não é só isso e por esse lado. Como, por exemplo, a gente pouco sabe sobre o contexto de Abacuque muitas vezes, mas lembramos do capítulo 3:17, a oração que ele faz. Exato. Ageu, a gente lembra da glória da segunda casa. Correto. E assim, a gente tem outros exemplos. Aqui, quando a gente reflete sobre Malaquias, o que vem à memória aqui é o dízimo, né? Como se ele campeão. 4 capítulos só para falar sobre dízimo. E não né? É verdade. E queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre o destaque que o profeta dá aqui sobre esse assunto importante. Bom, nesse sistema de perguntas e respostas, e você foi muito, muito assertivo na colocação, porque Deus aqui ele repreende muito mais o povo
especialmente os sacerdotes, no péssimo ofício do seu chamado, mas ele fala também da questão do dízimo. Está no capítulo 3, no versículo 7. E através desse sistema, né, de perguntas e respostas, desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Veja bem, é aquela pessoa que acha que está tudo bem, né? Está tudo bem, não, eu estou crente, está tudo bem. O que eu tenho que converter? E Davi, ele nos ensina muito nisso, porque quando ele olhava e não achava culpabilidade nenhuma, ele dizia, Deus, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau, e se tem, me ajuda a consertar. Não é? Então o povo tinha essa impressão, está tudo bem, a gente sacrifica animal, a gente guarda o sábado, a gente celebra o tabernáculo, celebra a Páscoa, então em que nós temos que melhorar? Aí vem a pergunta, roubará o homem a Deus? Não é? A gente está tudo certo, é impossível roubar a Deus. Vem a resposta, todavia me roubais. E dizeis em que te roubamos? Aí vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. E com maldição sois amaldiçoados, enfim. Bom, é fato que no Antigo Testamento os dízimos era um mandamento obrigatório. Né? Até porque a estrutura levítica, tanto dos levitas quanto dos sacerdotes, a estrutura do templo era muito pesada. Né? E para manter aquela estrutura de cantores, não é como hoje, em que só às vezes o sacerdote é remunerado. Todos que cuidavam do templo viviam das entradas do templo, toda a tribo de Levi, né? Tanto descendente de Arão seriam, digamos, os pastores como os obreiros. Imagine uma estrutura dessa. Então havia uma obrigatoriedade. Isso vem para o Novo Testamento, Guilherme, e às vezes assim, muitos companheiros, muitos obreiros transmitem isso para o Novo Testamento, colocando meio que como uma obrigatoriedade. A partir do momento, meus irmãos, que eu coloco uma prática que vai implicar na minha salvação, já não é graça. Então, se eu disser, quem não dizima não é salvo, quem não oferta não é salvo, eu estou colocando uma condição em que salvação não é por graça, é por mérito. Então, é importante que isso aqui fique muito claro no seguinte aspecto. Não há um mandamento, uma obrigatoriedade, mas nós não temos no Novo Testamento um texto que desobriga. Como fala que as coisas são sombra de Cristo, não precisa guardar sábado, e uma série de coisas que o Novo Testamento fala isso. Pelo contrário, né? Jesus Cristo, falando dos fariseus, ele fala, vocês são muito religiosos, dizimam tudo e dá o dízimo de tudo, mas não tem misericórdia. Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então ele endossa naturalmente. Agora vamos aqui. Quem vai escrever um livro, eu chamo a sua atenção, leitor, quem vai escrever um livro, ele não começa ensinando o alfabeto. Porque é óbvio que quem pega um livro, ele sabe ler. Então a Bíblia, ela não é um manual que vai falar de todas as coisas, ela fala de princípios. Então entende-se que o princípio do dízimo e da oferta é tão óbvio, é tão claro, que não há necessidade de você falar que a obra de Deus é promovida com dízimos e ofertas. Não tem repasse de governo e não pode ter, é crime, não tem verba pública para a igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas que promovem o reino de Deus aqui. Mas uma estrutura de templo, de manutenção, de prebendas, de funcionários, né? E de toda a logística de obra missionária, de evangelismo, esse equipamento que nós temos aqui no estúdio, tudo isso tem custo. O ar-condicionado que climatiza as nossas reuniões, o som, a mídia, tudo tem custo e é tudo muito elevado. Então, eu entendo como Tiago, que Tiago diz assim, olha, fé sem obras é morta. Né? Então, eu não acredito que nós somos salvos pelas obras, mas todo aquele que é crente de verdade, que tem responsabilidade, ele não consegue cruzar os braços e ver alguém fazendo a obra, e quando eu digo fazendo, é custeando a obra, ofertando e dizimando, e ele ficar só assistindo, reclamando, né? Então não é uma
obrigatoriedade por conta de salvação e eu vou ser amaldiçoado se eu não fizer. Eu não entendo, eu particularmente não entendo assim, mas eu entendo que quem converteu de verdade, eu entendo que quem tem responsabilidade e, acima de tudo, não quer passar vergonha quando estiver diante de Jesus, né? Porque você foi alcançado pela graça, óbvio, mas ela chegou através de você, talvez com um folheto. Um folheto. Alguém pagou aquele folheto. Talvez uma Bíblia do Ministério Gideões Internacionais. Alguém pagou aquela Bíblia. Por isso você recebeu. Então eu creio que é de uma omissão, Guilherme, muito grande. Não chega ao ponto de julgarmos e dizer que tem ou não tem salvação. Mas é de uma omissão, é de uma covardia aquele que pode e não contribui. E pastor, né? Que não tem a responsabilidade. Eu já ouvi um comentário sobre algo assim, eu achei bem bacana, que nós somos como uma bateria. Se Correto. A gente não cede carga, a gente não contribui de alguma forma, a gente estraga, né? Correto. Então, essa nossa doação, ela é fundamental até para o nosso bem. Correto. E também para o bem da obra. Isso é fundamental, né? É fundamental, Luiz Paulo, necessária. Eu gosto muito de um exemplo muito forte. É o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto recebe água de chuva, o Mar Morto recebe as águas que nascem lá no pé do Monte Hermon, que forma o Rio Jordão, um rio caudaloso. A água chega no Mar Morto oxigenada, porque o Rio Jordão ele é caudaloso, ele é embalado. O desnível do Monte Hermon até o Mar Morto é muito grande, então a água chega lá cheia de vida, só que ele é Mar Morto. E qual que é o problema do Mar Morto? Ele não deságua em lugar nenhum. A água dele não sai para lugar nenhum. O que acontece? Ele concentra a salinidade. E o fato dele não liberar, o fato dele não dar com alegria, o fato dele não abençoar ninguém, vai tornando ele salgado demais. A água é densa, não tem vida natural no Mar Morto. Então a pessoa egoísta, a pessoa soberba, aliás, a avareza é chamada na Bíblia de idolatria. A avareza que é idolatria. Então o avaro, aquela pessoa que não contribui, né, e que está ali desfrutando de toda uma estrutura do templo, mas ela não semeia, ela vai adoecer. Tá? Então, Guilherme, eu acredito assim, seria como alguém que também não ajuda na obra. O aspecto salvífico assim, é outra coisa, é graça. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que tem gente que vai ser salvo com dano, com vergonha, com prejuízo, porque vai chegar diante de Jesus e vai corar o rosto de vergonha, de saber o tanto que foi omisso. Não é? Agora, eu não vou fazer isso para Deus escancarar a janela do céu e me abençoar. Bom, tem a promessa, mas eu vou ser fiel, porque quem desfruta disso somos nós mesmos. Né? É aquela ideia que a verdadeira prosperidade não é uma represa, né? Não empoça, não faz como o Mar Morto, mas é um rio. Flui, é um rio. Entra aqui, vai para outro e volta. E quanto mais troca existe, quanto mais liberalidade existe, eu diria assim, esse assunto é muito sensível e necessário, porque tem muita gente apegada a mamon e acha que está servindo a Deus, né? Na verdade, o Deus dela é o dinheiro, e não é o Deus que deu o dinheiro, mas aquela criança que você dá tudo para ela, investe na vida dela, você dá o bombom, dá a roupa, dá tudo, e ela não retribui com nada ao pai quando pode, né? Um obrigado, com papai estou aqui. Então é de uma ingratidão assustadora. Né? De fato é um assunto importante, delicado, a gente deve sempre rememorá-lo, né? Para tirar do coração qualquer avareza. A gente realçou aqui a ideia do dízimo, mas não é um único defeito, uma única falha que o povo carregava sobre si. Para quem já leu o livro de Malaquias, a gente vai ver vários erros que eles cometiam, enganando um ao outro, profanando o templo, casando com mulheres que eram idólatras, né, de outros países, bem como outras coisas. E aí a gente, analisando todo o contexto do livro, a gente consegue extrair muito mais lições. Haja vista que ele é de um cunho messiânico muito grande, a gente conhece, sabe, que ele fala coisas muito próximas aí que acontecerão à vinda de Cristo, do Messias, mas porém ele tem uma individual interpretação que se aplica muito bem para os nossos dias. E eu queria que o senhor pontuasse
essas linhas de interpretações aqui que se aplicam Ok. para hoje. Bom, capítulo 1 e 2 de Malaquias, eles são voltados para práticas erradas do povo e advertência de Deus. Os capítulos 3 e 4, eles são anúncios proféticos de coisas que Deus faria. Dentre elas, a vinda de Elias, que é João Batista, a vinda de Jesus Cristo. E nesse contexto está também a fidelidade na generosidade, no dízimo, né? Nesse contexto mais amplo, geral. Agora, a principal ênfase do livro de Malaquias, ela é para os sacerdotes. Então, esse livro, ele é assim... É assustador para quem se envolve com a obra do Senhor. No capítulo 2, e aqui tem um texto que eu acho que vale a pena a gente caminhar já para o final falando sobre isso. Quando Deus está falando dos sacerdotes, ele fala: e agora, ó sacerdotes, que mandamento vos toca a vós? Então falou do povo, falou de todo esse contexto que nós já falamos aqui, que o povo questionando a Deus várias coisas, mas ele volta a falar do sacerdote, apesar de já ter falado lá no início. E ele fala assim, ó: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha isso, né? Então, o sacerdote, ele tinha que propor no coração. Não podia ser de boca, de matar animal. É a intencionalidade. O ato de servir a Deus como um pregador, como um dirigente de igreja, como um líder de departamento, com qualquer obra que envolva liderança, porque hoje não tem aquela figura do sacerdote na igreja. Hoje é um reino sacerdotal. Então, desde o pastor a qualquer líder, ele precisa de ter no coração a intenção de honrar a Deus, ainda que dê errado, mas a intenção tem que ser aquela. E Deus fala: se vocês não fizerem isso, eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Em vez de bênção por fazer a minha obra, vocês serão amaldiçoados. E tem uma maldição aqui, irmãos, que ela é nojenta. Ela é nojenta. É no versículo 3. Olha o que Deus fala: eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Olha isso. Aquele resíduo de animal, que é interessante, no curral, quando você está lidando, eles estressam e defecam. Então é natural, quando você está lidando com animal no sacrifício, que eles fizessem cocô ali, era esterco de animal. E eles eram sacerdotes. Deus está falando: espalharei esterco sobre os vossos rostos. Olha isso. É interessante que algumas versões falam que é o esterco dos animais. Não, aqui fala o esterco das vossas festas, quer dizer, o que era a festa? Era o sacrifício. Né? Então eles reuniam aquele tanto de animal ali celebrando, e toda a festa deles tinha que ter sacrifício. Então aquilo virava uma sujeira terrível. E Deus está falando assim: vocês são tão irresponsáveis que eu vou pegar esse esterco, esse resíduo do animal, e eu vou espalhar no rosto de vocês. Meu Deus, que figura de linguagem, que coisa medonha isso daqui. Por quê? Porque o povo não tinha a intenção no coração de exercer ministério. Né? Vamos trazer para os nossos dias. Quem faz a obra por fama, quem faz a obra por dinheiro, pessoas que fazem coisas porque dão certo, mas não porque são bíblicas. Né? São coisas que dão resultado, que dá certo, mas não são corretas. Não são certas de se fazer. Vai ter entrada, vai ter retorno, as reuniões serão frequentadas, mas são práticas pragmáticas. O que é isso? É aquilo que dá resultado, mas não é correto. Não é bíblico. Deus não está nisso. E a gente vê muitos modismos, né? Ao longo da igreja, é dente de ouro, é paletó que derruba. Hoje, essa tendência coach, neurolinguística e muitos jargões aí que dá certo para a multidão, mas que não funciona. Então, eu vejo, irmão Guilherme, que o papel do sacerdote, Malaquias, assim, ele é muito rigoroso conosco nisso, mas aí ele cita, depois dessa advertência aqui, ele cita o caso de Levi, né? De onde vem Arão, que é a tribo sacerdotal. Deus fala assim, falando sobre Levi, Arão e os seus descendentes: a lei da verdade esteve na sua boca.
o líder, o pastor, o sacerdote, ele tem que conhecer a Bíblia. É a lei da verdade, é a lei de Deus, é a palavra do Senhor. Ela esteve na boca de Levi e tem que estar na boca do obreiro, do líder, do pregador. E continua mais. A iniquidade não se achou nos seus lábios. Isso aqui é importante, porque não fala que a iniquidade se achou nos seus atos. Levi, aqui Arão, eles nem falavam iniquidade. A iniquidade não se achou. Gracejos indecentes, piadas imorais, reunião de obreiros e sacerdotes, às vezes até no altar depois de um culto, que esquecem que estão na casa do Senhor, né? A iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Tem um ponto aqui que eu quero destacar. Apartou a muitos da iniquidade. É a última coisa. Primeiro vem o testemunho, vem o conhecimento da palavra, né? A lei da verdade esteve na sua boca, não teve iniquidade nos seus lábios, andou comigo em paz, andou comigo em retidão e apartou a muitos. Então o que nós vemos são pessoas que não andam, que não vivem o que pregam e infelizmente não apartam ninguém da iniquidade. Pelo contrário, fazem pessoas mais dignas do inferno, né? Como Jesus diz, 2 vezes mais do que antes. O versículo 7. Os lábios do sacerdote guardarão a ciência. E ciência, meus amados, é conhecimento, é leitura, é estudo, é fazer um curso, é ler bons livros, é estudar a Bíblia, é conhecer teologia. Os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Da sua boca buscarão a lei. As pessoas vão no sacerdote para ouvir a vontade de Deus, não o que ele acha, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Uau, né? Uau, é boca de Deus, é o mensageiro, Malaquias, né? Ele é o meu mensageiro. Então o sacerdote é esse mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, dentre as lições para o povo, as lições gerais aqui, Deus pega muito forte com os sacerdotes a questão do divórcio, né? Malaquias fala que Deus abomina o divórcio. As leis podem autorizar, mas Deus não está nisso, né? Deus fez o homem para viver junto com a sua esposa. E é por aí. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final, não é? Amém. Tem um ponto aqui que eu separei também, que eu acho muito interessante, muito atual, é que tinha culto. O culto não parou de ter. Deus até falou, como o senhor disse, era bom que parasse, né? Para. Fecha a porta. Fecha a porta, meu Deus. É bom parar com o culto. Mas tinha culto. Tinha culto. Só que fora dos padrões bíblicos, né? Meu Deus. Como a gente vê isso hoje. Para quem queria, estava lá para ler. O padrão, a instrução, como deveria ser feito, como o sacrifício deveria ser apresentado, que tipo de sacrifício. Mas o povo queria fazer do jeito que achava que Deus estaria recebendo, mas fora do padrão, de forma que ele não recebesse. É uma realidade muito atual, né? Hoje se cria metodologias de cultos, dinâmicas, liturgias que são totalmente fora desses padrões. É interessante que assim, a Bíblia ela tem elementos que devem compor um culto, né? Por mais que não tenha um manual, mas no Novo Testamento você vai ver que assim, existem coisas fundamentais no culto. Primeiro, que o culto é para Deus, né? Não é para celebridade, não é para líder, não é para destacar a humanidade de alguém, enfim, o culto é para Deus. Então qualquer reunião que seja diferente disso, chamada de culto, né? Onde o pregador é que brilha, o líder, o pastor, o presidente, ou quem quer que seja que apareça, uma autoridade, pode até ser destacado, mas assim, o ponto principal, na verdade, é o culto. O problema são as invenções, e principalmente, irmão Guilherme, aquele ponto em que não chama o homem ao arrependimento, né? Todos os profetas estudados, eles têm uma mensagem para o seu tempo, e o conteúdo tem uma variação, mas todos chamam o homem ao arrependimento. O culto que não confronta o coração humano, que não mostra o quão pecador nós somos, porque o culto ele tem o papel de enaltecer a glória e a soberania de Deus e mostrar a malignidade do nosso coração. O problema é quando nós exaltamos a humanidade, fazemos afago nos ouvidos das pessoas para ter plateia,
E diminuímos Deus à condição de um servo, como alguém disse, de avental. Né? Deus está aqui para te servir, você é o cara, olha, você. Então há um antropocentrismo no culto. Né? Então essa teologia do culto é algo que nós precisamos nos ater, nem tanto por coisas externas, mas a intencionalidade do culto. Né? É triste saber, né, que Deus está... tem gente cantando, pregando, e Deus fala, cala a boca, não quero isso não. Né? É interessante isso, né? Assustador. É uma ideia assustadora. Imagina Deus falando pra gente, né? Fecha a porta da Fecha igreja. a porta. Chega lá, não tem culto, não. Deus mandou fechar que ele não está agradando. Né? Terrível essa ideia. Mas é uma realidade, né? A gente teve um pouco aqui, uma visão panorâmica falando sobre o livro de Malaquias, mas tem muito mais, né? Eu imagino, pastor, que por mais que o senhor trouxe excelentes referências aqui, excelentes pontos, para quem senta em casa e vai meditar nesse livro aqui e se debruça de fato sobre ele, o Espírito Santo tem muito mais para falar nos nossos corações. E eu quero finalizar a minha participação aqui, cedendo para o senhor as suas considerações. Amém. E convidando os nossos alunos, né, os ouvintes, para acompanhar o próximo trimestre. Será muito especial, com certeza. Amém. Obrigado. E eu quero encerrar aqui com um pedido. Leia Malaquias. São 4 capítulos apenas, você lê numa sentada. Antes de ler, peço o Espírito Santo para te abrir o entendimento, para você compreender a palavra de Deus, tanto na época como a aplicação dessa palavra para nós hoje. Mas eu quero encerrar com 2 ideias que estão aqui no final do livro. A primeira é que sim, Deus faz diferenciação entre o justo e o ímpio, né? Essa história de que Deus não faz acepção. Deus não faz acepção no tocante à humanidade. Não tem ninguém melhor do que o outro. Mas entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve, Deus faz acepção. E ele mostra isso aqui, o profeta Malaquias mostra isso de uma maneira muito clara, porque ele diz que o sol da justiça vai brilhar. Né? E esse sol da justiça, que aqui ele está se referindo a Cristo, tanto na primeira quanto na sua segunda vinda, a vinda dele vai resultar que ele vai abrasar o ímpio. Ele vai criar uma situação de incômodo, de vexame, de tristeza, de decepção para aquele que não segue a Deus, que chega ao ponto de dizer que eles vão queimar como palha. Então o ímpio, quem não leva Deus a sério, o ímpio é quem faz impiedade, é quem vive fora da palavra de Deus. A vinda de Cristo como sol da justiça vai queimar o ímpio como palha. Todavia, esse mesmo sol da justiça, quando vier, ele trará salvação para o justo. E diz que o justo vai saltar como bezerro na estrebaria, vai pular de alegria, né? Quando fecha o bezerro ali no curral para ele mamar, para ele dormir, para ele estar seguro. E agora ele vai mamar na mãe dele que estava pastando, você trouxe, ele vai ficar ali, então vai pular de alegria, porque chegou a hora da colheita, chegou o grande dia da salvação. Mas para o ímpio não. Então sim, meu irmão, Deus faz acepção daquele que é ímpio e daquele que é justo, daquele que é crente e daquele que não é. Para quem leva Deus a sério, com uma intencionalidade de culto verdadeira, e quem serve a Deus por conveniência. E o último ponto que eu encerro aqui é que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e a última palavra escrita pelo profeta Malaquias é Sherem, em hebraico. E ela significa maldição. Eu não venha e fira a terra com maldição. Então a lei, o Antigo Testamento, ele encerra com a palavra maldição. Mas o Novo Testamento, que é inicialmente escrito por Marcos, diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo 1, que seria a sequência aqui dos textos escritos aqui, conforme estão na Bíblia. E ele começa com uma boa notícia. Enquanto a lei, que ninguém é salvo pela lei, todo mundo é salvo pela graça. Enquanto a lei encerra tudo debaixo de maldição, conforme acaba o livro, o Evangelho, a mensagem de Cristo, encerra tudo numa boa notícia. É que você pode ser liberto dessa maldição, fazendo uma aliança com Cristo Jesus, deixando o Espírito Santo falar no seu coração, levando Deus a sério, e nós nos veremos na eternidade. Deus abençoe sua vida e muito obrigado pela sua audiência.